é que eu fiz para começar toda essa trajetória? De uma certa forma, eu fui estudando, encontrando os grandes mestres no meio do caminho, me mostrando esse meu potencial. É importante que dentro do mapa é uma bússola, né? Uma bússola orientadora para mostrar quem somos nós no processo de evolução. Mas a dica é, né, a posição do seu sol, né? O sol, ele traz a vitalidade, ele traz a vontade, ele traz um desejo, uma força natural. O sol é vida. Então é importante você entender se dentro desse mapa tem essa vitalidade para que você vá seguir o seu processo de evolução. A astrologia, ela é evolutiva. Tudo progride dentro do mapa astrológico, né? E o meu mapa também, ele progrediu. Eu tenho o sol no signo de Libra e ao longo da vida ele foi progredindo, né, para os próximos signos. E aí sim, eu tive grande certeza do que eu queria. Então, ao longo dessa vida, o sol em Libra, ele traz essa facilidade de compartilhar, né? Libra, o mantra de Libra é o outro, né? Servir ao outro, né? Então, o meu sol, ele traz uma energia propícia para servir. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro de uma análise de um mapa, esse sol, né? Qual é a natureza dele, né? Uma natureza com o elemento água, uma natureza do elemento fogo, uma natureza do elemento ar. Então, essa natureza a gente precisa entender dentro do mapa, né? Para a gente conseguir, é uma natureza do elemento terra. Então, ali que a gente vai saber se tem energia, né? Então, a gente precisa entender se tem energia para esse processo, porque é o sol que vai trazer a vontade, né? Da gente atingir os nossos objetivos. E aonde o seu sol está dentro do seu mapa? Então, essa é a primeira dica para a gente entender. Então, como eu tenho o sol em Libra dentro do mapa astrológico, eu tenho uma grande necessidade de servir, né? E tenho uma grande necessidade de compartilhar. Então, isso já mostra que eu quero viver, né? Quero viver e quero compartilhar o meu conhecimento. Então, isso já é uma natureza natural, né? O sol, ele manifesta uma energia, né? Então, como dentro de mim já vem esse movimento de servir ao próximo, eu fui lapidando essa minha energia ao longo da vida. Então, aonde eu poderia ter mais conhecimento para eu poder servir? Então, foi aonde a minha alma, ela veio por esse chamado. Então, eu comecei a estudar astrologia desde os meus 14, 15 anos, e ao longo da vida era estudando exatamente como a gente conversou, falando de horóscopo, revistinha mensal, revistinha anual, né, para entender como é que seria aí o próximo ano, e ao longo desse caminho, ali na minha fase dos 17, 18 anos, eu consegui ter acesso, sim, a algum conhecimento astrológico, que foi através de correspondência, né, os professores, alguns deles eram do Rio de Janeiro, e lá a gente começou a trocar essas informações através da caixa postal, aonde eu fui começar a ter, assim, mais facilidade de entender sobre a astrologia. E depois, muitos deles me compartilharam alguns contatos de grandes astrólogos aqui em São Paulo, onde eu fui aprofundar esse meu conhecimento de uma forma mais presencial. Então, vocês têm que entender que a primeira natureza é o sol. Então, o que ele veio fazer comigo, né? Me trouxe uma vontade, né? E a vontade de compartilhar. Nossa, então eu posso usar esse sol para ser astróloga? Sim, a partir do momento que eu tenho a necessidade de servir, então já é um primeiro ponto para eu conseguir. Então, como é que está a natureza desse sol dentro do mapa, né? É ali que a gente vai conseguir já trazer esse brilho interno dentro de nós. E ao longo dessa vida, eu não comecei a ser astróloga, né? Isso demorou muito. Eu consegui trabalhar ainda no comércio varejista. Eu trabalhei por muitos anos dentro do shopping center, na cidade de São Paulo. Então, eu acabei fazendo carreira dentro de loja, trabalhando de segunda a segunda. Então, essa já começa aí a minha história, né? Dentro da astrologia. E aí, de uma certa forma, quem já sabe quem convive dentro de um shopping center, mesmo como cliente, sabe que sempre os shoppings abriram de domingo. Sim, eu trabalhava de domingo. E nós tínhamos folga uma vez na semana. Então, como é que eu fazia? Eu vendia minha folga, né? Eu perguntava para todas as meninas, quem quer folgar no domingo? Porque eu precisava trabalhar no domingo para folgar no meio da semana, porque os meus cursos eram tudo no meio da semana, né? Então, eu estudei a psicanálise, era durante a semana, na parte da tarde. Eu estudava astrologia à noite, né? No mesmo dia de folga. Então, por muitos anos eu não folguei aos domingos, porque eu dava prioridade da folga na semana para conseguir atingir o meu objetivo maior. É essa energia que a gente precisa manifestar, né? Então, a gente precisa entender que dentro de nós existe um sacrifício. A gente precisa sacrificar algo. O que é que você precisa sacrificar ao longo da sua vida para que você atinja o seu objetivo? Nós estamos falando também de uma energia muito forte que é o planeta Saturno, né? A gente sabe que o Saturno, ele é conhecido como Senhor do Tempo. O Saturno dentro do nosso mapa, ele pede o quê? Estruturação, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente precisa estruturar
daquela energia. Então, eu posso dizer para vocês, né? Se eu não tivesse o conhecimento do meu mapa astrológico, hoje eu não estaria aqui, porque eu tenho um Saturno retrógrado. Olhando aí pelas outras filosofias, né? Por outros conhecimentos, né? Olhando pela astrologia kármica, né? Para quem gosta desse conhecimento, e é uma das minhas paixões que eu também trago para dentro do meu trabalho, né? Não só na leitura de um mapa, mas eu também trago para compartilhar com os alunos dentro do meu processo, né? Que faz parte também do meu processo de evolução e ensinar, né? E esse Saturno retrógrado, ele me traz medo. Então, ao longo da vida, eu sempre senti medo. Saturno, ele fala do quê, né? Ele fala da energia, simbolicamente, da energia do pai, do poder, né? Então, ele, dentro do meu mapa, eu sempre acreditei que ele não era esse caminho, né? Então, o meu Saturno dentro do mapa, ele não tá muito positivo, né? Quem faz o meu curso, eu conto um pouco mais aí sobre a energia desse Saturno. Então, o Saturno, né? Onde está o Saturno dentro do mapa que requer questões de sacrifício ao longo da nossa vida, né? Então, esse Saturno, ele precisa trabalhar por repetição, para que ele se torne excelência no processo de evolução. Na astrologia, como a gente sabe, a cada 7 anos, a gente recebe alguns aspectos desse planeta no nosso mapa. E vamos dizer assim, simbolicamente, né? A cada 7 anos, Saturno vem cobrar da gente. E aí, tá fazendo a lição de casa? É exatamente isso que aconteceu comigo, né? Então, a cada 7 anos, eu sempre tô lá dando uma olhada nesse Saturno no meu mapa. Meu Deus do céu, ele tá pegando no meu pé. Então, e de uma certa forma, ele pega sim. E eu gosto muito de compartilhar, entender que eu estava sim fazendo a minha lição de casa, atendendo o cliente, compartilhando o conhecimento, porque a minha alma tem a necessidade de servir o outro, né? E eu fui compartilhando com todo mundo. Só que eu, ao longo da vida, também esqueci de um detalhe, de continuar no meu processo, que era ensinar, né? Então, o Saturno dentro do meu mapa, ele é retrógrado. Então, eu sempre achei que eu não tinha capacidade de compartilhar o conhecimento. Então, eu acreditava que eu podia compartilhar de uma forma individual no meu dia a dia.